A falta de estrutura de fiscalização prejudica o trabalho dos agentes de segurança no combate à troca de máquinas agrícolas por drogas. Um esquema que gera lucros gigantescos aos traficantes e prejuízos aos agricultores. Este é o tema da segunda reportagem da série especial Ouro Verde do Tráfico. Apesar do trabalho de abordagem da polícia ser fator crucial, as forças de segurança ainda não têm acesso a um sistema disponível de registro de maquinários, como ocorre com veículos através do Renavan. Então isso dificulta a inspeção de uma checagem para identificar se esses bens são ou não produto de furto-roubo. É importantíssimo que nós tivéssemos um banco de dados, para que uma consulta fosse feita 24 horas para saber se aquele implemento ele é objeto de furto-roubo. Hoje nós dependemos de consulta à fábrica, para saber para quem esse bem ele foi faturado, para entrarmos em contato com essa pessoa para saber se ele foi vítima de furto-roubo. No Brasil, existe o Renagro, Registro Nacional de Máquinas e Tratores Agrícolas, que exige que todos os implementos que transitem em vias públicas sejam cadastrados. Essa obrigatoriedade aplica-se a máquinas fabricadas desde 2016. No entanto, há um projeto de lei tramitando para tornar este registro opcional, alegando que o procedimento tem mais penalizado do que protegido os produtores. Além disso, as forças de segurança dos estados não têm acesso aos dados do Renagro, o que torna ainda mais desafiador para a polícia a recuperação destes maquinários furtados e o combate a este tipo de crime no setor agrícola. O titular da Deleagro, a Delegacia de Combate a Crimes Rurais e a Bigeato, explica que hoje não existe um convênio entre o governo federal e as forças policiais do estado no acesso ao Renagro e que há tratativas em curso. Ele também defende a criação de um banco de dados nacional com acesso para as forças de segurança. Mas um banco de dados compulsório, ou seja, que não dependesse, como é o Renagro, da vontade do produtor ou do proprietário de cadastrar ou não o seu maquinário, que ele já saísse da fábrica ou da loja com um cadastro de acesso às forças policiais, com foto, com o número do chassi, com documento, para quando a gente aborda, por vezes, um caminhão-prancha carregando uma colheitadeira, eu poder saber quem é que comprou essa colheitadeira, quem é o proprietário, poder fazer contato para confirmar se é ele que está fazendo esse transporte ou não. Então isso seria o mundo ideal para a gente poder coibir esse tipo de ação. E sem esse banco de dados hoje, isso dificulta o trabalho da polícia? Dificulta, sem dúvida dificulta, porque por vezes a gente pode acontecer, inclusive, de estar com o equipamento abordado, às vezes com uma nota falsa, com uma situação peculiar ou muito bem organizada, que vai demandar muito mais expertise, mais investigação para se comprovar que aquilo ali se trata de um produto de furto ou não. Até 2022, existiam 85 mil máquinas cadastradas no Renagro, num universo de 1.600.000 que deveriam estar no sistema. Processos burocráticos e demorados, além do desconhecimento dos ruralistas em como utilizar o sistema, têm sido apontados como motivos para a falta de adesão. Na teoria funciona bem, só que na prática, o que o agricultor tem medo é que isso se torne mais um imposto, mais um ônus. Só para você ter ideia, quando um produtor, e aqui em Dourados, na nossa região, são pequenas propriedades, então tem produtor que arrenda algumas terras vizinhas e tal. Então, às vezes, a pessoa vai lá, o produtor vai lá, pega o trator e leva a colhedeira de uma propriedade para outra, para colher. É perto, dá 10 km, 15 km. Ou um trator, uma plantadeira. Se chega o fiscal e não tiver uma nota fiscal de transporte, mesmo que seja para o mesmo dono, vem uma multa gigantesca. Então o medo do agricultor é isso, é que se surja mais um imposto, né? E o policiamento, que é o que falta, que a gente acha que falta, é mais gente lá no campo, mais gente, mais um banco de dados de propriedades e tal,
que é o que precisa mesmo, que está começando a implementar agora com a patrulha rural, é isso que eu acho que é o caminho. A Comissão de Direitos Agrários da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, tem discutido a problemática que envolve o sistema, como o fato do banco de dados não estar disponível no dia a dia das forças policiais que atuam na repressão desse tipo de crime. O Renagro, por causa dessa obrigatoriedade, ele precisa ter alguns passos, né, alguns procedimentos burocráticos para poder averiguar se realmente aquela máquina ela é de propriedade daquele que a apresenta. Então, para os equipamentos usados, ele é necessário um prévio cadastro do proprietário num aplicativo do governo chamado IDEAGRO e daí ele junta todos os documentos desse equipamento e apresenta numa agência autorizada daquele fabricante, daquela marca. E daí a agência vai fazer a conclusão desse processo de inclusão desse equipamento no Renagro. Então precisa haver essa checagem, se realmente é aquele equipamento, checar chassis, todas essas questões de segurança para poder inserir esse equipamento no Renagro. Então isso daí traz uma dificuldade desse produtor rural que tem que deslocar às vezes esse equipamento para a cidade para poder fazer essa checagem ou então pegar uma pessoa dessa daí para fazer essa checagem lá na propriedade dele, na fazenda. Então isso daí tem dificultado um pouco essa inclusão no Renagro. Isso daí só é facilitado para os equipamentos novos que a própria agência, ali, o próprio vendedor, ele já faz essa inclusão no próprio momento da compra pelo produtor. Mas, afinal, existem alternativas para o produtor rural se proteger dos criminosos? É o que vamos ver na próxima reportagem da série Ouro Verde do Tráfico.